Nesta videoaula, nós vamos então verificar se a função y igual a e elevado a menos x multiplicada pelo seno de x é uma solução da equação diferencial y, duas linhas, mais 2y', mais 5y sobre 4 igual a zero. Muito bem. Então, isto é uma aplicação das derivadas de ordem superior. Então, esta é uma equação diferencial porque relaciona a derivada segunda, a derivada primeira e a função desconhecida y numa mesma equação. Então, como relaciona derivadas da função desconhecida, recebe o nome de equação diferencial. E se esta função é solução desta equação, então quando eu determinar a derivada primeira e a derivada segunda e substituir nesta equação, se estas derivadas, juntamente com esta função, satisfazem a esta equação, ou seja, ao substituir as derivadas e a função desconhecida, que agora, nesse momento aqui, é supostamente conhecida, se esta soma dá igual a zero, então esta função, eu posso afirmar categoricamente que esta função é solução desta equação diferencial. Então, vamos lá determinar a primeira derivada, aplicando, então, a regra de derivação do produto. Vou chamar u igual a e elevado a menos x e v igual a seno de x. Muito bem. Então, se u é e elevado a z e z é menos x, então eu vi que para derivar usando a regra de derivação das funções compostas, que é a mesma regra da cadeia, eu vou multiplicar as duas derivadas. Muito bem, então u' é derivada de e elevado a z, o próprio e elevado a z, multiplicado pela derivada de menos x, que é menos 1. Então, menos 1 vezes e elevado a z, e se z é menos x, então é menos e elevado a menos x. Observe que a regra da cadeia é rigorosamente igual, porque u' em relação a x é du dz vezes dz dx. Du dz é elevado a z e dz dx é menos 1. Por isso, essa derivada é menos e elevado a menos x. Portanto, u' menos e elevado a menos x, vezes v, seno de x, mais u e elevado a menos x, vezes v', cosseno de x. Então, u' mais u vezes v', colocando e elevado a menos x em evidência, eu obtenho cosseno de x menos o seno de x por conta deste sinal menos. Portanto, y' é e elevado a menos x, que multiplica, abre parênteses, cosseno de x menos seno de x. Vejamos então agora a derivada segunda. A derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada
primeira. Então, novamente, chamemos E elevado a menos x de U e o parênteses de V. Então, o linha já vimos que é menos E elevado a menos x, que multiplica cosseno de x menos o seno de x, mais U E elevado a menos x, vezes V', que é menos o seno de x menos o cosseno de x. Agrupemos então, colocando E elevado a menos x em evidência, e eu vou obter, então, seno de x positivo pela combinação desse menos com esse menos, seno de x, menos cosseno de x, menos seno de x de novo, menos cosseno de x novamente. Portanto, y, duas linhas, é E elevado a menos x, que multiplica, tem o seno menos seno, e menos 2 cosseno. Menos 2 cosseno de x. Portanto, isso é menos 2 E elevado a menos x cosseno de x. Muito bem. Então, agora vamos substituir na equação. Y, duas linhas, menos 2 E elevado a menos x cosseno de x. Mais duas vezes y', que vimos que é E elevado a menos x vezes o cosseno de x menos o seno de x. Mais 5y sobre 4. 5 quartos vezes E elevado a menos x seno de x. Então, aqui eu vejo colocando E elevado a menos x em evidência. Então, eu tenho menos 2 cosseno de x mais 2 cosseno de x menos 2 seno de x mais 5 quartos do seno de x. Então, isto é igual a menos 2 mais 2. 5 quartos menos 2 me dá, então, menos 3 quartos. Então, isso é menos 3 seno de x sobre 4 vezes E elevado a menos x. Portanto, esta função não é solução desta equação diferencial. Então, se esta é um teste para se marcar verdadeiro ou falso, então marcamos falso, porque esta função não é, então, solução desta equação diferencial.